Vamos falar sobre o Homem-Aranha sem volta pra casa. Finalmente assistimos e, meu Deus do céu, que catarse Jurandir, eu coletiva. acho que estamos um pouquinho emocionados, sabe? Mas, olha, É... eu, eu tô ainda boquiaberto não só com o filme, que é muito bom, mas com a Hum, experiência de ter visto esse filme e tudo que ele sim, representa e tudo que ele é nesse momento específico. Foi algo, eu acho que foi algo muito, muito especial, sabe? Acho que a gente vivenciou algo muito especial, Juras. concordo. Concordo, Siqueira. E só pra lembrar que esse vídeo aqui é sem spoilers, é Uhum, o nosso primeiro vídeo de cobertura do Homem-Aranha sem volta pra casa depois de ter visto o filme. Então a gente uhum. vai fazer uma série de vídeos, obviamente. Temos muita coisa pra conversar, muita coisa pra gente trabalhar em cima desses assuntos. Não vamos dar spoilers, pode ficar tranquilo. Não vamos revelar absolutamente nada. Tem algum plot simples da história, né? Que apareceu nos trailers, é comentado pela própria produtora. Mas vamos falar um pouco sobre as nossas reações ao filme, como filme, né? Como filme Uhum. mesmo, né? Como estrutura narrativa e tudo mais. Podemos dizer aqui claramente que é o melhor filme do Tom Holland como um Homem-Aranha, né? Fácil, o melhor filme do Tom Holland. Para mim, o ranking ficaria Sem Volta para Casa, De Volta ao Lar e Longe de Casa, fácil. Esse é Entendi. o ranking. Com o Longe de Casa um pouquinho mais para baixo, realmente, na lista. Porque, juras, é um filme de conclusão de trilogia. Ele É, realmente está concluindo um arco e conclui sim. muito bem, certo? Tanto é que a gente tá. Quando está lidando com histórias de jovens no high school americana, etc., quando está lidando com sagas desse tipo, e Homem-Aranha não fugiu disso, geralmente a conclusão é os anos da faculdade, certo? Existe uma mudança de fase quando esses Sim. personagens estão saindo do colégio e indo para a faculdade. E Homem-Aranha utiliza muito bem esse filme, ele utiliza muito bem esse trope, utiliza muito bem essa linha de Eles mudança, estão no sabe? processo, né? Eles estão indo, né? Isso. Eles não estão na faculdade ainda. É um processo de qual faculdade você vai, né? Escolhendo, fazendo os testes, etc. Só Entrevistas. que o nosso trio aqui, né? O Peter do Tom Holland, a MJ da Zendaya e o Ned do Jacob Batalon, eles têm um problema a mais. Que é justamente o fato do Peter ter se tornado a pessoa mais conhecida do mundo depois que o Mistério revelou a identidade secreta dele pro mundo todo e ainda jogou metade da população contra ele. A gente vê exatamente as consequências diretas do filme anterior, né? Do Uhum. Longe de Casa, que termina com o Mistério morrendo, mas deixando aquela mensagem e o JJ Jameson dizendo assim que ele é o inimigo número um, aparecendo lá, aquela coisa toda. A gente, cara, é uma sequência direta mesmo. E jura, é aquela coisa. Essa versão do J. Jameson, cara, se no primeiro Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, a gente tinha um Jameson que, sim, era meio sensacionalista, gostava de vender jornal, etc. Mas era um jornalista extremamente íntegro, a ponto de até Sim. mesmo arriscar a própria vida pra não Pra não revelar revelar quem a era o fonte. repórter. Pra não É, revelar quem é o repórter que tava tirando as fotos do Homem-Aranha com o Duende Verde ameaçando ele. Esse exato. J. Jonah Jameson aqui tá bem Tá sem longe de ser escrúpulo. isso, viu? Ele tá mais para aquela galera sensacionalista de YouTube que coloca. Como é? Clickbait e tudo pela manchete, né? Tudo pela manchete. E ele escolhe mesmo o vilão, assim como o JJ Jameson da trilogia lá do Tobey Maguire, né? Uhum. Também escolhe o Homem-Aranha como vilão, né? Tudo que o Homem-Aranha fazia, assim, o Homem-Aranha é inimigo da sociedade. Cadê o Homem-Aranha? Não sei o quê. O Homem-Aranha fez isso e aquilo. Aqui ele faz, só que numa escala muito maior, né? Mais no sentido de tentar atrair a audiência da forma negativa, né? Tentando incriminar o Uhum. Homem-Aranha a todo custo, né? Não, e isso, essa tensão toda que o Peter acaba trazendo, acaba refletindo no Ned, na MJ, na Tia May, no Happy. Sim. É, aliás, galera toda de volta, todos os atores de volta, Marisa Tomei como Tia May, o John Favreau como Happy, a galera tá toda lá. E o Peter, ele procura o Doutor Estranho, novamente vivido pelo Benedict Cumberbatch, não pra tentar salvar a própria pele, nem nada disso. Ele procura pra tentar ajudar as pessoas ao redor dele, que ele tá vendo que essa galera tá toda sendo impactada negativamente por conta dessa exposição maluca. Só que a gente viu no trailer, né, e que o Peter o Doutor Estranho ele é convencido a fazer lá o feitiço, tá lá fazendo o feitiço, só que o Peter começa a se intrometer no rolê e o negócio tá errado. E os vilões acabam, como a É. gente viu nos trailers, acabam vindo
para o universo dele. Os vilões de outros universos acabam indo para o universo do Peter e a confusão começa a partir daí. Porque você tem de um lado o Doutor Estranho querendo desfazer o feitiço, né, do que tinha dado errado, ao mesmo tempo que tem o Peter Parker, acho que foi no segundo ou foi no terceiro trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que mostrou o Peter Parker meio dizendo assim, caraca, será que todos eles têm uma coisa em comum, todos eles vão morrer lutando contra o Homem-Aranha, os vilões, né, especificamente. E aí ele meio que fala assim, será que a gente não pode ajudar esses personagens? Então toda essa ideia que tinha no trailer mesmo, a gente vê aplicada no filme, né? E é muito interessante porque se os outros dois filmes anteriores do Homem-Aranha talvez não tivesse sido sobre Peter Parker e sobre Homem-Aranha especificamente, porque era o Homem-Aranha do MCU, então tinha muito Homem de Ferro, o primeiro filme era ele lidando com o seu protegido do Homem de Ferro. No segundo filme, é ele lidando com a morte do Homem de Ferro. E aqui, cara, é Peter Parker e Homem-Aranha. Sabe, é o filme definitivo do Peter Parker e do Homem-Aranha do Tom Holland, sabe? Sobre essas responsabilidades que ele tem, sobre os poderes que ele tem. E é interessante, Juras, que aqui a gente vê uma presença muito forte do compasso moral que a Tia May colocou nele, sabe? Exato. Então, todas as lições que o Peter aprende com a Tia May, elas são colocadas em teste aqui. Especialmente porque a gente tem alguns vilões aqui que são especialistas em mexer com a cabeça do Peter, de Peter Parker por aí, e esse ainda é muito, muito jovem e, sabe? Especificamente o Duende Verde, né, que é um personagem que bagunça a cabeça, né, você vê o Jamie Foxx lá do universo do Andrew Garfield, né, que ele chega aqui, ele é um cara que ficou deslumbrado com o poder, né, ele ganhou todos os seus poderes e aí ele se achava invisível, ninguém, e aí com poderes ele se sentiu visto, né? O Alfred Molina aqui, o Dr. Octopus, ele também tinha essa vibe, né? E a gente tinha um questionamento sobre em que período iria se passar. Eu acredito que isso não seja spoiler, porque tá bem claro visualmente sobre eles ali, sabe? Em que período se passa cada um deles. E eu acho muito legal porque parecem ser muitos personagens, Siqueira. Sabe? Porque você tem o Duende Verde, você tem o Octopus, você tem o Electro, você tem o Lagarto, você tem o Homem-Areia, né? Os 5 que são mostrados, assim, que as pessoas conhecem. E são muitos personagens, mas eles funcionam organicamente. O filme assim, consegue, o roteiro consegue equilibrar todo mundo. Gente, tem muito personagem nesse filme. A gente já falou do trio, a gente já falou da Tia May, do rap, tem uns vilões. Sim. O JJ é muita gente. Mas o filme ele consegue equilibrar muito bem esses personagens, dá momentos pra todo mundo, certo? Você tem o momento do Alfred Molina, você tem o momento do Willem Dafoe, você tem o momento Eles do são Jamie apresentados Foxx. aos poucos, né? Um por um, pra gente poder ter aquela vibe de caraca, eu já conheço esse personagem. E isso, ele até certo ponto é interessante e até certo ponto ele chega a ser prejudicial porque, cara, a gente tá falando de um filme caótico, né, cara? Porque isso é uma galera vindo de universos diversos, a gente esperava mais caos. Mas não, o filme ele é muito na caixinha, né? Ele vai sendo colocado uma caixinha atrás da outra, assim, ó. Eu acho que a parte mais... A relação mais interessante que o filme apresenta... eu vi uma entrevista do Tom Holland falando que uma das ideias que ele tinha pro marketing era vender esse filme como se fosse um guerra civil entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. E tem algo mesmo nesse tipo, porque os dois, eles têm ideias sobre o que fazer com essa situação que aconteceu. E em dado momento do filme, e isso tá no trailer, viu, gente? Existe um embate entre eles justamente porque cada um tá defendendo seu ponto de vista sobre como lidar com aquela situação. O Doutor Estranho tá querendo ser um pouco mais pragmático e o Peter tá sendo movido por a moral embutida por ele, pela Tia May, e que ele quer ajudar, ele quer dar uma segunda chance pra essa galera. Então, existe realmente esse embate. Eu acho que consegue ser uma entre aspas, guerra civil até mais efetiva do que aquela que a gente viu no Guerra Civil em si,
sim. Porque aqui, de fato, existe um embate de ideias, de ideais. Exatamente. Sabe? E existem consequências. Esse embate possui consequências pros dois personagens. Se a gente falar tecnicamente, tem alguns efeitos do filme que não são tão bons assim. O efeito em cima do lagarto, por exemplo, eu acho péssimo. Nos filmes lá do Andrew Garfield, ele tá muito melhor. Mas eu acho que é porque é coadjuvante aqui, né? Ele ficou muito estranho. Eu acho que o pessoal não tava muito ligando pro render do lagarto, não, sabe? Do lagarto do Homem-Areia. Era tipo assim, vamos fazer ele 100% areia e não tão bem feito assim, sabe? E é isso. Mas eu achei bacana que tem umas Agora, deixas... o visual, o rosto do Alfred Molina ficou massa. Do William Dafoe também, porque, cara, o William Dafoe, ele, dos vilões, acha que mais rouba o filme. Cara, é o Duende Verde. O Duende Verde é sempre vai roubar o filme, né? Cara, é o William Dafoe, bicho. Ele faz algumas caras e bocas que combinam. Tem uma coisa que, inclusive, tá no trailer, a gente vê a máscara dele despedaçada lá. A gente até, eu acho que a gente tinha conversado sobre isso em alguns Alderacasts, etc. O William Dafoe não precisa daquela máscara pra assustar, cara. O William Dafoe não precisa daquilo. É só ele dar um sorriso. É tanto que a interpretação dele é nessa vibe, né? Quando ele tá Norman Osborn, ele é normal. Quando ele é do Duende Verde, é sorrisão, diferente, né? A interpretação dele. Acho que ele tá muito bem no filme. Tá muito bem. Tá muito bem. Eu vou dizer que o filme tem ótimas set pieces, assim, são bem coreografadas, as lutas estão muito boas. É um filme, assim, pra quem ama Homem-Aranha, esse personagem especificamente, é um filme que, do universo do Tom Holland, é aquele que você fala assim, caraca, é por isso que eu gosto muito, tanto, é por isso que eu gosto tanto desse personagem. É por isso que ele me cativa, é por isso que ele é o herói favorito da maioria das pessoas, é por isso que a gente vai continuar vendo 300 mil filmes do Homem-Aranha, mesmo que tenha reboot, mesmo que seja interpretado por outras pessoas, a gente vai continuar assistindo. Porque o Homem-Aranha é assim, é esse personagem que a gente se apaixona, que a gente gosta. Você vai sair do cinema empolgado, você vai sair do cinema quase que de alma lavada. Vai ser uma montanha russa de emoções, você vai ter alguns momentos... A gente vai ver o Peter Parker aqui em alguns momentos mais dramáticos dele. O Tom Holland entrega, cara. O Tom Holland entrega. Finalmente. Zendaya entrega. Caraca, a Zendaya, ela era muito coadjuvante nos dois filmes anteriores. Só que a Zendaya de agora, ela tá uma atriz gigante. Ela tá muito famosa, sequer. Ela tá um nome gigante, né? E aí, você tem uma Zendaya no filme e não aproveitá-la como os dois filmes anteriores não fizeram, dessa vez eles não cometeram esse erro. Cara, ela tá demais no filme. Tá demais. Quando aparece, ela ganha a tela. O Ned também ganha a tela. O trio ganha a tela. E isso é importante narrativamente. A gente fala de trio, né? E eu vou dizer, eu nunca tinha visto um trio de jovens atores tão bem integrado assim desde Harry Potter. Desde Harry Potter, sim. E meio que lembra, sabe? Às vezes você assistindo meio que lembra realmente o trio de Harry Potter. Até porque a gente tá vendo eles amadurecendo, né? A gente já é o terceiro filme com eles e a gente vai continuar vendo esses personagens. Então, é realmente emocionante, cara. É um filme emocionante demais, assim. É um pouco difícil não falar com spoilers, porque tem coisas da história que é massa a gente abordar, obviamente, que a gente vai falar daqui a pouco no vídeo com spoilers. Mas, cara, que sensação bacana de ver esse filme. Tem duas cenas pós-créditos, cenas importantes para desenvolvimento do universo e tudo. Mas, e a gente vai falar também em outro vídeo. Mas, cara, eu saí do cinema louco, sequer. Eu fiquei assim, cara, porque é isso, mano. Olha, de tudo que eu trabalhando com isso, cara, e é isso, mano. E a gente ainda se emociona, eu acho que isso é importante, sabe? Eu falei já em alguns RapaduraCasts, alguns vídeos, etc. Pra mim, cinema tem que trazer emoção, certo? A gente poder sentir essa experiência no cinema junto do público foi algo que me deu um pouco de esperança também, sabe? Que me deu alegria, me deu esperança, e são coisas que o personagem do Homem-Aranha representa. E pra mim esse filme é uma tremenda de uma carta de amor ao personagem, é um tremendo fechamento de trilogia, abre portas gigantescas pro futuro do personagem. Eu vou dizer que de tudo que eu esperava que o filme entregasse, ele entregou 99% do que eu esperava. 99,5% do que eu esperava que ele entregasse. Eu saí extremamente satisfeito, fico feliz de que o Tom Holland vai continuar.
Já foi confirmado a nova trilogia. Siqueira, a gente vê várias vezes, acho de forma até exagerada, o nome Pascal Productions. Não sei o que deu ali, que nos créditos, meu irmão, tinha umas 5, 6 vezes o nome. A Pascal tava demais, né? Mas Pascal. olha, tem um nome que apareceu nos créditos que eu... E falaremos depois. Falaremos depois. Não tem a ver com a história, mas que rende uma anedota bacana, sabe? Exatamente. Siqueira, eu sei que a gente não tá dando nota ultimamente. A gente tá só falando se vale a pena ou não vale a pena. É óbvio que vale a pena, né? É um filme que vale muito a pena você assistir no cinema e desse jeito tem que ver na maior tela possível, no melhor som, porque tá demais, caprichado a trilha sonora, caprichado a imagem, tá bonito o filme, as cores, os uniformes, dos vilões, cara, tá tudo muito bonito. Exceto alguns efeitos visuais que você percebe ali. Eu acho que a gente teve até uma notícia, né, Júlio, de que a galera de efeitos especiais só tava trabalhando no filme até poucos dias antes da estreia, então se nota que a galera trabalhou, viu? Teve trabalho ali. E você consegue entender o porquê, né? Porque realmente não conseguiu sair 100% redondo, como deveria. Mas nos momentos que pediram realmente do CGI, tinha. E deu bom. E funcionou. Então é isso, Siqueira. Vamos encerrar aqui o nosso vídeo, nossa análise. Sem spoiler, é muito difícil falar desse filme sem spoiler, tá? Então já fica aí, tem linkzinho aqui embaixo para você assistir o vídeo com spoiler e outros vídeos que a gente vai fazer sobre Homem-Aranha sem volta para casa. Aproveita para se inscrever no nosso canal e clica aí no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. A gente vai lançar alguns vídeos de Homem-Aranha, então se você quiser ser notificado e ver as nossas discussões aqui, o que a gente tem a falar, clica aí no sininho para você ser notificado. Se você gostou desse vídeo e gostou do filme, joga o like! A gente se encontra na próxima, tchau.